E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje falando sobre artigos, numerais e vamos fazer uma revisão sobre o PANA, né? Que foram os pronomes que a gente já viu. A gente já viu sobre os adjetivos e hoje artigo e numeral. A gente está falando só do básico, estamos calcando ainda o terreno para você, tá? Tenho aqui no objetivo, né? Que é compreender a função de um artigo indefinido e definido, os cardinais e os ordinais. Reconhecer, isso aqui é o mais importante para você, ó. Reconhecer em frases e textos o artigo numeral, cardinal, ordinal e bem como a revisão de adjetivo, substantivo e por aí vai, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre o PANA. Começando aqui, a gente tem os artigos. São palavras que acompanham os substantivos para definir ou indefinir o ser a que ele se refere. Determina o gênero e número. Resumindo, é isso que o artigo faz. E os numerais, os cardinais, são aqueles que costumeiramente a gente usa no dia a dia, 1, 2, 3, 4. E os ordinais, eles expressam a ordem, a posição de um elemento dentro de um contexto. Então você pode pensar no seguinte, ele é o primeiro colocado, ordinal, representa uma ordem. Então fique sempre pensando nisso. Cardinal e ordinal são os principais. Os ordinais representam a ordem, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, e o cardinal é seu oposto, 1, 2, 3, 4, 5, e por aí vai. Deu para entender? Ordinal expressa a ordem. Que ordem você ficou no concurso? Em primeiro lugar, já pensou? É isso. Vamos dar uma olhadinha nessa frase aqui para a gente classificar. Você pega o seu pincel para fazer também, ó. Os 3 alunos, gente, eu sempre circulo o meu substantivo, que é o os. Perdão, alunos. É o núcleo, S de substantivo, tá? Os aponta para alunos, determinando gênero e número. Se fosse aluno, seria o aluno. Se fosse aluna, seria a aluna. Se fosse alunas, as alunas. Essa é a função de um artigo. AR para artigo, porque tem um adjetivo, né? 3 é um numeral. Esse numeral, ele não representa a ordem. Portanto, vamos chamar de numeral. Ele vai ser um numeral que é aqui, gente. Numeral cardinal. Por que cardinal? Porque ele não representa a ordem. Cardinal. Perfeito? A gente sabe que receber é o verbo. Primeiro, um primeiro prêmio. Aí eu fiquei com dúvida aqui, gente, porque tanto pode existir um numeral quanto um artigo indefinido. Muitos gramáticos nos dizem que será artigo indefinido quando ele for sinônimo de qualquer. Deixa eu dizer aqui para vocês, deixa eu escrever aqui para vocês, por exemplo, numa frase. Eu digo, comprei um sofá. Nessa frase, quando eu disse um sofá, esse ele significa quantidade, é uma pergunta, não é uma afirmação. Representa uma quantidade ou ele representa o gênero e número? Ou seja, está definindo. É um sofá específico. Vou colocar o seguinte, ó, define. Qual das duas opções? Professor, eu comprei um sofá. Definindo que era um sofá específico de 2 ou 3 lugares, que era feito de pano, de algodão ou era de couro. Eu estou definindo, professor, eu comprei um sofá. Que tipo de sofá é esse? Eu estou definindo para ser um artigo indefinido ou eu estou me referindo à quantidade, 1 e não 2 ou 3? Como aqui nessa frase nós não temos um contexto, ela tem que estar inserida dentro de um contexto para eu saber a diferença de se é numeral ou artigo. Muitos gramáticos
convém chamar fora de contexto de artigo. É uma conveniência, não é uma definição, tá? Quando não existe contexto, para não deixá-lo sem classificação, nós vamos chamar de artigo indefinido. Professor, e quando é que vai ser numeral? Quando este se apoiar em uma sequência numérica. Por exemplo, comprei um sofá, vírgula, 2 camas. Como eu criei um contexto, eu coloquei o 2 aqui por conta desse 2. Em vez de artigo aqui, nós teríamos um numeral. Ou seja, o 1 será numeral quando se apoiar numa sequência numérica. E quando não se apoiar numa sequência numérica, convém chamar de artigo. Não é batendo o martelo, é observação. Poucas bancas exploram isso. É artigo ou é numeral? Mas fique ligado nessa dica de ouro do tio Vitor, tá? Então, repare. Os 3 alunos receberam um primeiro prêmio escolar. Veja que esse 1 aqui, ele não está se apoiando numa sequência de recebimentos. Ele recebeu um prêmio. Se fosse um prêmio, 2 nomeações, se fossem isso, uma sequência... professor, não se apoiou nos 3? Não, porque os 3 se referem a aluno. Esse 1 aqui está se referindo a prêmio, que é o meu substantivo. Portanto, como não existe um contexto que especifique-o como numeral, nós vamos chamá-lo de artigo. Já primeiro, segundo, terceiro, quarto, primeiro é um numeral ordinal. N-O. Escreva aí, porque meu espaço aqui está curto. Numeral ordinal. A palavra escolar se refere a prêmio, então ele está classificando, dando uma especificidade. É um adjetivo, tá, gente? ADJ. O por é uma preposição, a gente ainda vai falar sobre elas depois. Terem é um verbo, ficado é um verbo. Quando existem 2 verbos um ao lado do outro, a gente chama isso de locução verbal. Mais uma vez, a gente vai falar sobre isso depois. Coloca só locução verbal aí. Nos é preposição mais artigo, tá, gente? O nos é a junção de em mais os. A gente fala sobre isso em um outro momento, tá? Lugares, primeiro se refere a lugares, Portanto, lugares vai ser um substantivo e primeiro um numeral ordinal. Repara que minha pretensão aqui trabalhar com vocês são os artigos e os numerais. É isso. Nada de ficar enculcando o que é locução verbal, o que é preposição mais artigo, essas contrações a gente vai falar sobre isso em um outro momento. Sobre as preposições que elas cumprem, sim, um papel importantíssimo na morfologia. Tá bom? Repetindo aqui, deu para pegar o que é um artigo, um numeral. O único probleminha está no artigo 1 ou numeral 1, mas eu já expliquei isso para você, espero que você tenha entendido, tá? Trouxe aqui um desenho que eu criei na IA, aqui foi no Gemini, sobre o pana. O que é este pana? Opa! Eu preciso desenhar, gente, aqui, para ficar mais didático também, nem sei se faz aqui em cima, faz. Para você entender como funciona a sintaxe de uma frase. Quando a gente está falando em sintaxe, gente, sintaxe quer dizer posição, organização. Vou apagar isso aqui que eu não vou usar mais, Sintaxe tem a ver com posição. O que é isso, professor? É a posição que ela organiza. Eu vou dizer o seguinte, posição. Você pode também colocar organização. A gente sempre usa, quando a gente vai falar,
uma organização sintática. Eu sempre uso uma organização sintática quando eu estou falando. Eu não digo, o menino foi pegar, a cobra chegou. Eu jamais vou dizer uma frase dessa, embora essas frases, essas palavras, possuam um sentido, dentro da minha frase ela não existe. Tá? Nós, quando organizamos as frases, nós tendemos a colocar o substantivo no meio e os determinantes ao seu lado. Esse pana, P-A-N-A, é um pronome, um artigo, um numeral e um adjetivo. No desenho eu tenho o verbo, que é o meu substantivo, P-A-N-A, pana, pana, da esquerda para a direita, não, pana, e o substantivo no centro. Pana, pronome, artigo, numeral e adjetivo, são os 4 determinantes que acompanham o substantivo, estão em seu redor. Fique ligado nesse pana. Eu explico no material de vocês o seguinte, ó, que o pana é pronome, planeta cheio de identidade que escolhe e aponta para o sol substantivo. O adjetivo, planeta estiloso, sempre trazendo charme e característica para quem estiver por perto. Numeral, o planeta matemático que conta e ordena as coisas no universo gramatical. O artigo guardião de entrada que permite saber se o sol substantivo é conhecido ou uma surpresa cósmica. Ai, gente, quem fez isso foi Yaya, adorei isso aqui, tá? Então vamos analisar contigo essas frases. Vamos lá. Diz o seguinte. Escolhi uma cor diferente, que eu estou só escolhendo verde. Vamos de azul. O primeiro aluno esperto. Repare, o substantivo é o sol, o núcleo. Entenda que substantivo é núcleo. Repare que aluno é o meu Deus Sol, é o meu substantivo. Repare que esse O aponta para o gênero e número desse substantivo. É o aluno porque ele é masculino e está no singular. Se fosse aluna, seria a aluna. Esse O é um artigo. Primeiro também aponta para aluno. Então, primeiro está determinando a ordem. Eu tenho aqui um numeral ordinal. Esperto é um adjetivo que completa aluno. Eu vou colocar a mais, para entender que ele é um adjetivo, a mais. Não, que a mais, de onde é que eu teria esse mais, né, gente? Eu vou colocar um AD. É melhor, né, o AD? AD. Concluiu, de vermelhinho é o nosso verbo. Procura. Pensa aqui comigo. Aquele exercício difícil. Tenta adivinhar. Qual é a palavra mais importante aí? Qual é a palavra que é o Sol, o centro? E qual é a palavra que são os planetas? Então, se você tiver um pouquinho de análise, você vai ver que exercício é o meu Sol, meu substantivo. Aquele, aquela, aquilo, este, esta, isto, você já treinou, candidato, você sabe que isso aqui é um PD, é um pronome demonstrativo. E difícil mostra o estado, né, gente? Uma característica desse exercício, é claro que isso aqui é um AD, ou seja, um adjetivo. Faz uma pausa no vídeo, tenta fazer a mesma coisa nessas outras, B, C, D, E, aí a gente volta para corrigir. Pausou? Fez? Então vou continuar aqui, tá? Esta jovem professora criativa. Esta jovem professora e criativa. Quem é o núcleo? Qual a parte mais importante aqui? É o meu sol, substantivo, professora. O esta aponta para a professora, esta, este, aquele, aquela, aquilo é o meu PD. Jovem é uma característica da professora, é um adjetivo, é um AD. Criativa é meu adjetivo. Adjetivo, AD. No material de vocês eu vou deixar um espaço maior do que esse meu, porque tá difícil. Imagina a bagaceira que você não tá fazendo aí no seu, né? Vamos lá. Preparou é o meu verbo.
3 atividades interessantes. Qual é a núcleo? A palavra nuclear aí é atividades, que é o meu substantivo. 3 interessantes apontam para ele. 3 é o numeral cardinal, NC. Interessantes é o meu adjetivo, AD. Repare, substantivo no centro, determinante ao seu lado. Quais são os 4 determinantes? Pana, pronome, artigo, numeral e adjetivo. O para é uma preposição, vamos estudar depois. Sua turma, qual é a mais importante? Turma, é o meu substantivo. O sua presta um esclarecimento sobre ele, pronome demonstrativo. Tá bom? É isso. O segundo pequeno grupo animado. O segundo pequeno grupo animado. Olha quantas palavras eu disse? 1, 2, 3, 4, 5. 5 palavras. Pensa comigo. Qual é a mais importante aí para ser o núcleo, para ser o substantivo? É quem, gente? É grupo. Grupo é o meu substantivo. Olha o tanto de determinantes que tem para ele aqui. O O aponta para ele, é um artigo. Segundo aponta para ele, que é um numeral ordinal. Pequeno aponta para grupo, adjetivo. Animado aponta para grupo, também é um adjetivo. Trouxe a minha forma verbal. Estes recursos modernos. Quem é o núcleo? Recurso, substantivo. Estes e modernos completam-lhe o sentido. Estes é um pronome demonstrativo, moderno é um adjetivo. Meus 5 queridos amigos. Você fez, não fez? Você está só corrigindo aqui comigo. Tem que fazer, tá? Queridos amigos. Amigos é o meu substantivo. Olha os determinantes dele aqui, ó. Meus, pronome possessivo. Estava com saudade dele, não apareceu mais. 5, numeral cardinal. Queridos é o meu adjetivo. Ajudaram é o meu verbo. Ensinar, vou pintar de vermelho, que é preposição mais artigo. Vou botar só preposição, tá? Construção é o meu substantivo. Nesse caso, ele só está acompanhado do artigo que está aqui dentro. Tem um artigo aqui dentro, tá? Daquela é o de que se chocou mais o aquela. Tá, gente? Eu vou colocar PD aqui, pronome demonstrativo. Porque eu posso juntar, a gente vai ver isso na próxima aula. Preposição mais substantivo, de mais aquela, em mais aquela, naquela, em mais este, neste, em, de mais este, deste. Falamos na próxima aula. Acalma o coração, filho. Terceira ponte resistente. Aquela aponta para ponte, terceira também, resistente também. Logo, ponte é o meu substantivo, é o centro das atrações. Terceira vai ser o meu... O que, gente? O que é que terceira vai ser? O meu numeral ordinal. Resistente é o meu adjetivo. Uma nova solução tecnológica. Qual é o centro? Qual é o centro? Logicamente, que solução? É o meu substantivo. Uma nova e tecnológica. Aqui eu tenho um artigo, aqui eu tenho um adjetivo e tecnológica é outro adjetivo. Surpreendeu é o meu verbo. 20 usuários exigentes. Usuários é o meu substantivo. 20 e exigente completam-lhe o sentido. Aqui é um numeral cardinal, adjetivo. Naquele eu tenho em mais aquele, ó, o em aqui em cima. Aquele é o meu PD, pronome demonstrativo, evento, meu substantivo. Você acertou tudinho? Acertou? É hora da atividade. Vá fazer e retorna aqui para a tela. Continuando. Espero que você tenha feito, tá? A gente tá já estourando o tempo dessa aula já.
Os primeiros estudantes. Primeiro, segundo, terceiro é uma ordem. Numeral, ordinal, letra C. Minha professora premiada ou elogiou os dois, numeral, ordinal, não, cardinal, letra D. 2, 3, 4, 5, 6, cardinal, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, 57º, por aí vai, ordinal. Representa uma ordem, primeiro, segundo e terceiro. Os colegas, o os aponta para colega, sendo um artigo definido, não tem problema. Aquele grupo animado venceu 3 etapas importantes. Repare que é o centro. O 3 o quê? Etapas. Importante o quê? Etapa. Então veja que os dois termos convergem para ele, se referem a ele. Logicamente que vai ser um substantivo. Analise sempre o que tem ao seu redor, ele vai te dar a dica. Primeiro é o numeral ordinal, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Não tem um problema com isso. Segundo, tem um O pelo artigo. Segundo, é o numeral ordinal. Tem duas opções. Aluno atento. Quem é que está atento? O aluno. Isso aqui é um adjetivo. Os dois. Meu, teu, seu, nosso, vosso é um pronome possessivo. Planeta substantivo, letra A. Segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. Segunda, aí tem um artigo, numeral ordinal. Cuidadosa é um adjetivo, suas, pronome possessivo. E cadê o substantivo? Não está destacado, não? Olha, faltou destacar a resposta, que é o meu substantivo. Mas pelas as 4 primeiras a gente vai de artigo, tá? 8. Os... Só tem o O no maiúsculo. Artigo 5, numeral cardinal. Cardinal. Estudantes entusiastas é um adjetivo. Suas, pronome possessivo. Faltou a última destacada. Vamos destacar aqui ideias, ó. Letra A. Uma nova, parece que é tudo A, menino. Essa aí A. Nova, completa teoria é um adjetivo. Ó, não está destacado o artigo, mas é uma. Adjetivo. Teoria. Substantivo, substantivo, substantivo. Foi defendida pelo primeiro, numeral ordinal. E pesquisador substantivo. Letra A. Artigo, artigo, terceiro, numeral ordinal, ordinal. Grupo determinado é um adjetivo. Aquela, pronome demonstrativo. E tarefa, substantivo. Letra D. Me diz aí, acertou tudinho? O que você achou aqui dessa atividade? Comenta aqui pro tio para ver se você acertou tudo aqui no Pana. Para a gente encerrar, a gente vai fazer um treino ortográfico aqui da palavra beneficente ou é beneficiente. Como você acha que é? Como você escreveria? Como você já viu em algum lugar? O grupo realizou uma campanha, o que, gente? Beneficente. Nada de dizer beneficiente, isso aqui está errado. A escola organizou um evento beneficente. Beneficente, fale comigo, beneficente. Evite dizer e escrever beneficiente, tá bom? Sentiu dúvida? Rever essa aula, anota mais as observações que eu disse e até a próxima aula.
Espero que vocês tenham gostado, aprendido bastante nessa aula de hoje. Extrapolamos o nosso limite de tempo, já são 25 minutos de aula, mas espero que vocês tenham aprendido. Tchau, gente. Até a próxima.